Se você caiu nesse vídeo é porque você adquiriu o Planner 2025, seja muito bem-vinda! Mas se você ainda não adquiriu o seu, você vai se convencer depois de assistir esse vídeo também. O Planner, modéstia à parte, é um dos mais completos e ele ainda é lindo demais e tem opções de personalização. Bom, se você caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo nada, nesse vídeo eu vou te ensinar como usar o Planner da melhor forma para você conseguir se organizar e alcançar os seus objetivos no ano de 2025. O principal objetivo do vídeo é fazer você tirar o maior proveito possível do seu Planner, te ensinando a usar todas as ferramentas da melhor forma. Sem enrolação então, bora pro Planner. Eu vou começar a mostrar pela ferramenta de metas anuais. Aqui a gente já começa com a palavra do ano, que é a palavra que vai nortear as nossas decisões ao longo do ano. Se a palavra for eficiência, você sabe que essa é a prioridade central, por exemplo. Ela vem seguida do nosso maior objetivo do ano. No caso da eficiência, poderia ser ter mais tempo livre, por exemplo. Ainda nessa página, a gente ainda tem espaço para as nossas metas, que estão divididas em 3 categorias. Pessoal, para metas de vida, como por exemplo, academia, leitura, desenvolvimento, etc. Profissional, para metas relacionadas à carreira, empreendedorismo, etc. E financeira, para metas de dinheiro mesmo, quanto poupar, quanto investir, quanto ganhar, etc. Aqui, caso você tenha dificuldade para criar suas metas, eu tenho um vídeo no canal que ensina você como criar boas metas. Eu vou deixar aqui para você assistir também e fazer do ano de 2025 um ano incrível, onde você realiza muito. Bom, além de criar boas metas, é igualmente importante você criar um plano de ação para executar elas, porque senão não adianta nada. E é aqui que entra o plano de ação, ou planejamento de metas. Nós mudamos essa ferramenta do ano passado e detalhamos mais, para tornar mais fácil o processo. Aqui você começa anotando a meta escolhida. Em seguida, você anota o porquê de ela ser tão importante, para você se lembrar quando estiver desmotivada ou cansada. A gente também tem espaço para anotar o início e o prazo de conclusão da meta, e a parte mais importante é a divisão das metas em etapas. É aqui que a mágica acontece. É onde você consegue dividir suas metas em atividades que de fato serão executadas e irão para o planejamento. A gente vai ter em dezembro um aulão de metas, onde a gente vai ver o passo a passo para esse processo em detalhes. Eu recomendo que você assista para conseguir colocar todas as suas metas em prática. Em seguida, a gente ainda tem um espaço para marcar o progresso e se manter motivada ao longo do processo, afinal, algumas metas demoram para ser atingidas. E por fim, a gente tem uma parte para registrar o que a gente vai fazer para celebrar quando a gente alcançar a nossa meta. Aqui eu gosto de dar um destaque para essa parte. Tão importante quanto ter metas e executá-las é celebrar as suas conquistas. A vida ela é feita de pequenas conquistas, mas principalmente de celebração. Algumas vezes a gente conquista coisas tão desafiadoras, mas a gente não comemora e elas passam a ser algo apenas trivial. Não deixe suas conquistas se tornarem triviais, comemore, celebre, dê o destaque que elas merecem. Eu particularmente adoro comemorar ou comendo fora em algum restaurante gostoso ou viajando, dependendo da conquista. De verdade, melhor do que atingir a sua meta é comemorar a conquista. Enfim, acho que deu para pegar a ideia, né? Comemore, 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 comemore. Bom, depois da definição das metas e do plano de ação, vem a definição do planejamento para executar elas de fato. E o planejamento é dividido entre planejamento anual, mensal e semanal. O planejamento anual é a visão geral do ano, o mensal é o recorte do mês e o semanal o recorte da semana. A gente vai começar aqui então primeiramente com o planejamento anual. Essas são as páginas do planejamento anual. É aqui que a gente divide as atividades relacionadas às metas ao longo dos meses. Por exemplo, se a meta é faturar X reais na minha loja, para isso eu vou lançar o Planner de 2026 em outubro, por exemplo. Então aqui estaria o lançamento do Planner 2026. Eu já anoto isso em outubro. Em seguida, eu posso anotar que em agosto e setembro eu preciso desenvolver o planner para eu lançar ele em outubro.
E você vai fazendo isso com todas as suas metas, distribuindo ao longo do ano. Aqui também entram datas importantes, como previsão de férias, por exemplo. Aqui eu tenho uma previsão de férias, ou aniversário, aqui é meu aniversário, por exemplo. Então, aqui a gente anota as principais datas e atividades ao longo do ano. A gente também vai ter todo esse processo em detalhes no aulão que a gente vai ter aqui no canal em dezembro. Quando ele acontecer, eu deixo o link aqui na descrição também para você assistir. Bom, em seguida, nós temos o Habits Tracker, o acompanhamento de leituras e estudos e o acompanhamento de metas. O Habits Tracker é o controle de hábitos, onde você anota os dias em que cumprir algo que estabeleceu. Pode ser leitura, academia, yoga ou aquilo que você quiser. Aqui nós temos espaço para 2 hábitos. Então, por exemplo, aqui você anota, eu anoto a yoga e vou anotando, ó, dia 1º de janeiro eu fiz, marco um X, e dia 2 eu fiz, marco um X. E os dias que eu não fizer, eu deixo em branco. O espaço de estudos e leituras é para você registrar e acompanhar os seus estudos. Então, esse é o espaço de estudos e esse é o espaço da leitura. E o acompanhamento de metas é para você acompanhar a sua evolução ao longo dos meses. Por exemplo, você marca o quanto você economizou ou o quanto faturou. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma meta de faturamento. Eu anoto a meta, em cada mês eu vou anotando o quanto que eu faturei. Tem uma meta de poupar dinheiro. Em cada mês eu vou anotando o quanto eu de fato poupei para acompanhar a minha evolução. Eu particularmente uso o Habits Tracker para acompanhar a yoga e a minha aula de dança. Ele faz eu realmente perceber o tanto que eu vou, ou não, né? No espaço de estudos e leitura, eu anoto os livros que eu leio e os cursos digitais que eu faço. Mas hoje em dia eu não deixo muito bem um prazo, eu deixo isso mais flexível porque para mim faz mais sentido na minha realidade de hoje. E no acompanhamento de metas, eu acompanho as minhas metas numéricas. Então, o valor economizado, o valor faturado, o número de seguidores, etc. Com isso, a gente finaliza todas as ferramentas do início do planner e a gente passa para as ferramentas dos meses. Todos os meses possuem as mesmas ferramentas que eu vou mostrar em detalhes agora para vocês. A primeira ferramenta é o planejamento mensal. Da mesma forma que a gente tem a palavra e objetivo do ano, aqui a gente tem o foco do mês. Em seguida, a gente tem um espaço para as metas do mês, que é um recorte do ano. Por exemplo, se minha meta é economizar 1.200 no ano, daria R$100 por mês. Aqui eu colocaria economizar R$100. A gente também tem um espaço para as principais datas do mês, como aniversário, férias, etc. A gente ainda tem um espaço para as prioridades do mês e para anotações gerais. Isso normalmente eu vou completando ao longo do mês. A segunda página conta então com o calendário mensal, que é a visão geral do mês. Aqui eu anoto as datas que eu preciso me lembrar ao longo do mês. Em seguida, a gente passa para o nosso controle financeiro, onde você anota suas entradas e saídas. Eu, particularmente, prefiro me organizar no Excel. Então, eu uso essa parte para anotações que eu não posso esquecer, mas é ótimo para uma organização simples. Aqui, a gente ainda tem uma página completa para as tarefas do mês. Aqui seria para preencher tudo que você pretende executar nesse mês. Desde tarefas do dia a dia até tarefas relacionadas a nossas metas, principalmente essas relacionadas a nossas metas, para a gente não esquecer. Então, por exemplo, em relação ao planner, em janeiro eu tenho que vender planner e produzir eles. Então, essas atividades entrariam aqui nas atividades. Atividades que estão relacionadas à minha meta de faturamento do meu negócio. Você pode fazer isso para todas as suas metas ao longo dos meses. E eu recomendo fortemente se você quer alcançar elas no ano de 2025. Bom, aqui a gente entra então no último nível de planejamento, que é o planejamento semanal, onde você vai de fato se planejar para executar tudo aquilo que você se organizou e pensou em fazer até agora. A primeira coisa que você deve fazer aqui é anotar os compromissos em seus devidos horários. Então, por exemplo, de segunda-feira eu tenho aula de dança, de quarta também, de quinta-feira eu tenho psicóloga, anoto meu horário de CLT. Essa é a primeira coisa que eu anoto no meu planejamento semanal. Eu considero cada linha como um horário. Por exemplo, 7, 8, 9. Mas eu não deixo já escrito aqui os horários, porque cada um começa e termina o dia em um horário específico. Então, você pode começar a contar
o seu dia da hora que você quiser. Eu começo contando das 7 em diante, mas você pode fazer como preferir. Em seguida, você pega as suas tarefas do mês, então você pega as tarefas que vieram aqui do mês e você anota aqui nesse espaço as tarefas que você pretende fazer essa semana. E nos horários que você não tem compromisso, você pode já pegar as atividades e colocar em que horário você vai fazer. Então, por exemplo, segunda de manhã não tenho nada, vou colocar aqui que eu vou produzir conteúdo para o Instagram, por exemplo. E você pode já anotar no horário específico. Mas, caso você prefira, você pode também ir olhando a sua lista todos os dias, sem anotar no horário específico. E ainda tem aqui essas linhas de atividades importantes de cada dia, para você anotar em tópicos para não se esquecer. E no final da semana, você tem um espaço de gratidão para você anotar os pontos positivos da semana, para sempre atrair coisas positivas. E por fim, a gente ainda tem a ferramenta do Habit Tracker semanal, para quem gosta do controle semanal. Então, você coloca aqui o hábito que quer fazer e anota os dias da semana que você conseguiu cumprir aquele hábito. Aqui eu passei de forma simples como que eu planejo a minha semana e executo aquilo que eu preciso. Mas, se você quiser um vídeo mais em detalhes, mostrando o passo a passo de como eu faço para planejar a minha semana, deixa aqui nos comentários que eu trago um novo vídeo no canal para te ajudar nesse passo. Bom, e para finalizar o mês, a gente conta com a nossa ferramenta de revisão mensal. Novidade no Planner de 2025. Nela, a gente revisa o mês anterior para adaptar e aprimorar para o mês seguinte. Aqui a gente começa com uma avaliação do tanto que a gente se dedicou aos nossos objetivos, de 1 a 10. Em seguida, a gente avalia o quanto a gente se dedicou a nós mesmas, por um ponto de vista pessoal mesmo, de 1 a 10 também. Em seguida, a gente levanta os principais pontos positivos do mês, da mesma forma que a gente faz na nossa semana. É o nosso espaço de gratidão. E por fim, a gente faz uma avaliação dos pontos da nossa vida através da roda da vida e concluímos anotando os nossos pontos fortes e pontos a melhorar. Fazendo essa avaliação recorrente, a gente consegue se observar e melhorar naqueles pontos que a gente precisa. E com todas essas ferramentas, a gente consegue estipular as nossas metas, executar elas, acompanhar a sua evolução e comemorar todas as nossas conquistas. O Planner é um projeto muito especial para mim que me ajuda muito no meu dia a dia e eu espero que te ajude também. Seja muito bem-vinda ao time do planejamento e qualquer coisa que você precisar, você pode me encontrar no Instagram no @a_brunalice. Eu espero de coração que esse Planner faça diferença na sua vida, assim como fez na minha. Muito obrigada pela confiança e até o próximo vídeo.